Então, Bora lá! vamos Voltando. até 6 horas. Ai, Jesus, né? Deixa eu centrar assim. Ó. Exame uma dentadura. Mas cai! Eu parei no exercício 4 e daí ficou lá. O Miguel já fez, né? Nós encontramos que a VA, eu desconcentrei, VA 30, VB 15 o quê, né? Radianos por segundo. Radianos por segundo. Aí, falta VC. Ai. 10. 10. Ajuda a professora, que eu apaguei tudo. VB com relação a VC. Estava assim. Vezes RA. Aqui é 1,5? É, 1,5. Aqui é desse jeito, de VB? O que eu escrevi, gente? Eu acho que tá? O negócio angular lá, de A, vezes raio de A, negócio de B, vezes 2 de R de A. Algum bagulho assim. Alguma coisa assim. Peraí, deixa eu olhar. VA igual VB igual VC. Mas o raio é 2 vezes. Então vai ficar VB e 2 vezes. 2 vezes. R de A. Não, tem. Igual é 1,5. 1,5 de RA. Aqui. Nós encontramos VB, que vale 15. Aqui eu gosto. Passa o facão. Passou o facão, esse VB aqui. A velocidade angular de B vale 15. Toda a nossa solidariedade. Aí, 15, VB? Tem alguma coisa errada. Tá não. Claro, né? Tem um 2 aqui, ó. Né, Sônia? 2 vezes 15. 15, gente, é a velocidade angular de B. Vamos fazer bonitinho, né? 15 vezes 2. Ou seja, isso aqui vai dar 30. Velocidade angular de C vezes 1,5. Velocidade angular de C vai ser igual a 30 dividido por 1,5. Isso vai dar quanto? 20. 20. 20 o quê? Radianos por segundo. Amém, Senhor. Acabou esse exercício. Tá insuportável também já. Será, professora? Não pode falar assim, né? Pode. O pior que tá gravando. Né? Vai publicar de novo. Professora, calma, eu não entendi uma parte. Fala. Por que ali em cima mesmo ficou 15? 15 vezes 2? Aqui? Tem algum... É porque aqui tá uma mistureba no meu caderno, mas o 15... É porque é 30 dividido por 2. Nós calculamos, na aula passada, nós calculamos o VB. VB deu 15. Gonzaga. Acabou aqui pra cima. VB deu 15. 15 radianos por segundo. Até aqui nós tínhamos feito. Eu entendi, professora. Obrigada. Peraí. O meu olhar para pessoas... Miguel, você viu? O que a gente faz com essa pessoa? O que é isso? Esse bife vai cair. Esse bife vai cair. É frango? Vai cair no chão. Carne de porco. Carne de porco. É Meu pai abusada. trouxe pra mim. Costelinha. Ele sabe que eu tô com fome. Costelinha. Ó, Mas eu tenho bolacha voltando.
Voltando aqui. Então, VB, nós tínhamos calculado que valia 15. Isso aqui, ó, é bem do início também do exercício. Nós tínhamos colocado VA igual VB igual VC. Isso aqui eu peguei de lá, tá, Júlia? Foi Júlia que perguntou, né? Agora você já entendeu, né, Júlia? Entendi, professora. Obrigada. Tá. Vamos para o outro exercício, que esse é mamão com açúcar. A gente vai terminar em menos de 1 minuto. Graças a Deus. Porque exercício grande, chega. Chega, porque eu quero falar de leis de Newton hoje. Exercício 5. Esse daí... Ô, Gonzaga, o que aconteceu ontem que você fez esse gesto? É porque deu BO. Quando eu faço assim é porque dá BO, professora. Pegaram o aluno julgando? Pegaram a mãe pegou o aluno julgando? Foi isso? Como assim? Não, que você fez esse gesto Eu até ontem. esqueci qual que foi o contexto. Hã? Deixa eu falar pra senhora que eu esqueci até qual que foi o contexto. Eu fiz Depois isso. vou olhar esse vídeo. Eu tenho que... Ó, depois que eu fiquei sabendo que um aluno estava numa aula, ele saiu, foi até a farmácia, furou a orelha, voltou. Ó, não sei de nada, viu? Aí, professora, olha o que eu fiz na outra Senhora- aula, ó. Não é na minha aula, Senhora não. viu- Não, professora, eu furei a orelha aqui. A senhora viu a cara que eu fiz agora? No É? corpo? Bora pro exercício. Bora, professora. Aqui. Uma arma dispara 30 balas por minuto. O que é isso? Uma O que violência, significa? né? Mas além de ser uma violência... Além de ser uma violência, a arma dele é muita arte, hein, velho? Fora a 30 balas por violência, minuto. Por minuto. 30 balas por minuto é a frequência. Então, a frequência, 30 balas por minuto, blá, 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 que fala qual a velocidade angular do disco em rotações por minuto. Gente, pelo amor de Deus, qual que é a velocidade angular? Ó, é 30 balas em 60 segundos. Zero 0,2? 0,5. Foi mal, cara. Hoje, calma, relaxa. 3 por 3. Tá, já foi. Zero. Já terminamos já. Muito fácil, né? O que é esse? Sei não. Cara, essa carne tá muito boa. Meu Deus do céu. Deixa por segundo, tá, gente? Tá aí pedindo em minuto, mas deixa por segundo. Tá bom assim. Sim, Porque a unidade oficial, eu não sei, a maioria dos exercícios tem rotações por minuto. A unidade oficial não é rotações por minuto, a unidade Segundo. oficial é segundo, tá? Então deixa por Parece que eu segundo. tô querendo que os alunos cometam erro. Não. Jamais. E Jamais. aqui uns outros exercícios. Gente, tá tão facinho, ó. Para quem vai fazer a tarefa online. Já vou dar uma ajudinha. Só porque hoje é sábado, vocês estão assim, né? A professora vai dar uma ajuda para quem tá aqui. Isso aqui é da tarefa online, exercício 1. Olha esse negócio, coisa mais fácil do mundo. Olha lá, olha esse desenho aqui. Pega o livro, ó. Olha esse desenho. Esse desenho aqui é um desenho. O que é igual? Velocidade angular ou velocidade linear? Linear. Não mata a mamãe, não. Angular. Quem eu fiz? Angular. Ó, Angular. isso, é isso aqui, ó. Gente, é isso aqui que ele fez. Eu tenho um único eixo. Então, a velocidade angular é a mesma. Que resposta que é a correta aí? Ó, eu tenho, dá para eu eliminar a A, a B,
a D, só sobra a C e a E. É a C. Pergunto. A C, porque quando eu giro o período ao mesmo tempo, é o mesmo. Tanto para uma quanto para outra. A C. Muito bem. Olá, professora. Mais uma aí para ajudar na tarefa online. Tem três alternativas aí. Ele pergunta... Vamos analisar se é verdadeiro ou se é falso. A direção, ele coloca, leia com atenção movimento circular uniforme. Se é uniforme, que a velocidade linear ela é constante, né? A direção da velocidade é constante? Não. Ai, meu Deus. Dá até aí. Ó, não. Lembra que eu fiz esse desenho, ó? A direção é a mesma? Não, ora ela é vertical, ora ela é horizontal, então não é verdadeira. Isso aqui é falsa, a 1 é falsa. O módulo da velocidade é constante. O módulo é o valor, o tamanho. Sim. Eu coloquei aqui 30 na aula passada. 30, aula retrasada. E 30. O módulo é o mesmo. Verdadeiro. A aceleração é nula? Não existe aceleração. Então é a Então, B. somente a 2 está correta. Então, letra D de dado. Isso. Vamos fazer essas 5 lá, ó. Que é a mesma situação. Ai, que... Pelo amor de Deus, dá até raiva. Mas isso é tão simples, né? Não vou usar outra palavra. Dá até raiva. O 5. Ó, 5. São 10 exercícios, nós já vamos resolver 30%. Para 50%, só vai ficar faltando 2 vocês acertarem. Olha que legal. Ó, o 5. De novo, velocidade angular é a mesma. Ó. Então, é a mesma. Eu tenho D e E. Porém, velocidade linear para velocidade angular, qual que é a diferença? O raio. Então, a velocidade linear, é ômega, velocidade angular vezes o raio. Então, quanto maior é o raio, maior é a velocidade. Ou seja, é a letra D. E. Acabou com a minha alegria, professora. Ó, E. 30% aí, 30%. Letra E. E. Por que na letra D? Vou dar 40%, só porque estão comigo no sábado. Aí fica faltando uma. A 4 aí, ó. Pelo amor de Deus, muito fácil. Faz a página 24 inteira, professora. Tem, ó. Professora, é 100%, professora. Não é 50%, é 100%. Tem escala Não, 10. Quem acerta 50%, eu já coloco ponto. Mas eu fico com peso no coração se eu acertar 50%. Júlia, Então, mas aí, ó, com 4 já é 40% já. Júlia, pesquisa no Google, tem o Brain. Ó. Hein? Júlia, com essa daqui é 40%. Ó, tem lá B, A e M. Eu tenho 3 eixos, ou seja, a velocidade o quê? Linear, ela é igual. A velocidade angular é diferente. Aí coloca lá, assinala a alternativa e preenche corretamente as colunas anteriores. Aí tem que ler esse pedaço, né? Vou lá no final. Considerando ser o diâmetro da polia A maior que o diâmetro da polia B. Se o diâmetro é maior, o que acontece? Peraí, não, tem que terminar de ler, né, gente? Peraí. Quando é grande, considerando ser o diâmetro de A maior que o diâmetro da polia B, quando é girada a manivela M com velocidade constante, verifica-se que a polia B gira o quê? Polia B, ela é menorzinha. Se ela é menorzinha, ela gira mais rapidamente. Tem a B, tem a A e tem a B. Professora, qual questão que é essa mesmo? É a 4. Obrigada. Se ela é menorzinha, gente, ela vai girar, ó, muito mais rapidamente.
Aí, continuando. Então, a primeira palavra aí, as primeiras duas palavras mais rapidamente. Que é a polia A. Enquanto que P da mangueira sobe com o movimento que? P da mangueira. P da mangueira. Acelerado, né? Ó, tá na vertical? Tá na Então vertical? é acelerado. Tem aceleração. Ou aceleração positiva ou negativa. Não podia ser uniforme, Então, professora? letra A. Letra A. Mas não podia ser uniforme? Não, na vertical. Sim, mas É um tudo movimento tem na está na vertical. vertical, mas pode ser uniforme, não pode? Pelo fato de Tem estar a na ação da vertical. aceleração. Então tá bom. Tem a ação da aceleração. Já que a senhora está falando, então é. Por quê? Por conta da força gravitacional. Não entendi, professor. Entendeu. Ó, bora lá falar de força. Leis de Newton. Quem lembra das leis de Newton? Primeira lei de Newton. Lei da não sei da... D. Peraí, deixa eu lá no... Inércia. Inércia, já escutei. Boa. Força. Quem que a senhora falou, professora? Eu já sei quem que eu falou. Eu não acredito. Eu tiro o documento. Ah, não. Gente, você acredita que a professora Sônia demorou umas 3 horas para fazer um slide? E a professora Sônia jogou no lixo? Sério? Na lixeira? Putz, Seríssimo. putz. Mano, É demais. Não é. mano. Força. Mano. Ah, eu vou lá no... Sônia. Eu não aguento essa Sônia, gente. Fica de boa, professora. Relaxa. Eu não aguento essa Sônia. Eu já joguei documento no lixo. Olha, de ontem para hoje, tudo tem acontecido comigo. Tudo. Fica Vou tranquila. pegar aqui do meu... Fica tranquila, professora. Aumentando. Não fica nervosa. Lembra do que eu e Gonzaga falamos pra senhora no começo da outra aula. Pois é, né? Verdade. Depois eu fico agitada. Ó, eu vou compartilhar minha tela. Vou voltar aqui. Vou pegar lá no do meu Google Drive. Sabe o que eu descobri? Meu Google Drive, ele é ilimitado o tamanho, porque eu uso da UFMT. Pelo menos uma coisa boa, né? Agora eu vou gravar tudo lá, que eu não perco nada. Compartilhar a tela. Professora, relaxa. Não, agora tô mais tranquila. Não é para lavar roupa até 10 horas da noite, professora. Pois é. Também não é para fazer atividade. Depois, olha as garrafinhas. Não é para fazer atividade. Para livrar. Olha o que a aula, o erro técnico fez. Tá vendo isso aqui? É pedra. Eu coloquei dentro da mochila e vou fazer a fundo. Depois de ter lavado roupa ainda. A senhora quer se matar, professora. Na moral, não faz isso não, professora. Aguenta. Bora lá para a força. Então, a primeira, falar sobre força. Antes de falar de leis de Newton, né, discutir. Você sabe qual é o conceito de força? Depende qual força a senhora está falando, né? Força resultante. Mas de forma geral. É uma grandeza vetorial que provoca variação na velocidade do movimento afetado do corpo, deformações... Você está lendo, né? Mudanças em suas trajetórias. Lógico. Eu já vi, gente, livro falando que força é um puxão ou empurrão. Tá errado. Primeira coisa, força é interação. Ela é interação porque, quando eu suponho, eu aplico uma força contra o meu quadro aqui. O meu corpo está interagindo com o quadro. Então, primeira coisa, força é interação. Força entre cargas, quando vocês forem estudar a carga elétrica. Eu tenho uma força de atração, eu tenho uma força de repulsão. Então, ela por isso que força, a palavra que mais representa força, que mais
define força é interação. Então, eu tenho uma interação. E essa interação, ela acontece entre os corpos. Aí, vai entrar na dinâmica, que eu tenho que ter uma variação de velocidade para ter força. Mas nem sempre o meu corpo ele deve estar em movimento para que eu tenha ação de uma força. Exemplo, porque esse conceito aí, Gonzaga, pode te mover a pensar o seguinte. Tá aqui, tem esse vidrinho aqui que tá com água de limpar o quadro. Tem força aqui? Tem. Qual força? A força de manter ele para cima. Parado, quer dizer. Na sua mão. Existe duas forças aqui. Uma para baixo e Não, outra para existe cima. mais, né? As que mais a gente fala. Existe a força peso, que é a força gravitacional para baixo, e existe a força de contato, que é a força normal. Quando eu somo essas duas forças, elas se anulam. O somatório dessas duas forças dá igual a zero. Por isso que eu tenho o quê? O repouso. E essa coisa aqui, gente, na minha mão, ela vai ficar eternamente aqui. Então, se eu colocar esse objeto, se eu colocar esse objeto aqui, se ele ficasse, né? Vou pegar o maior. Se esse objeto ele está aqui, ele vai ficar eternamente aqui. Só vai sair desse estado de repouso se eu aplicar uma força. Isso é o quê? Inércia. Inércia é o quê, então? De acordo com o que a professora está falando. Bora lá. Agente externo capaz de modificar o que estava falando. O movimento de um corpo livre ou causar deformação no corpo fixo. Mas força é interação, tá? Eu lembro que uma das discussões mais ferrenhas que a gente teve no mestrado foram duas. Uma sobre força e a outra sobre efeito eletromagnético, que a gente viu um site de um simulador virtual famosíssimo a nível mundial e ele estava com erro, tá? Tava com erro. Aí foi uma das discussões. Então, a primeira lei de Newton, ela fala sobre inércia. Mas o que é inércia? Então, o corpo, quando ele está em repouso, ele tende a ficar em repouso. Ou se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a ficar em movimento retilíneo uniforme. Eu lembro que Galileu pensou o seguinte, quem pensou, gente, até falar enaltecer, um dos cientistas, um dos físicos, assim, quando fala em cientista que eu gosto muito e que eu admiro muito é Galileu Galilei. Mais do que Newton. Por quê? Newton falou que tudo que ele era estava ancorado em ombros de gigante. Por que ele falou isso? O estudo das leis de Newton não vieram por acaso. Vieram ele leu muita coisa de Galileu. Galileu já estava estudando o movimento dos corpos. E ele pensou o seguinte, eu tenho lá, ele pegou uma calha, ele poliu essa calha. Por que ele poliu essa calha? Para que ele não tivesse a força de atrito. Imagine uma calha de um tamanho infinito. Vamos pensar, fazer o experimento do gato lá, o experimento imaginário, né? Então, você tem uma calha, imagine uma calha do tamanho infinito. Imaginou? Eu imaginei. Sim. Aí, essa calha, ela é extremamente polida, não tem nada de atrito. Imaginou uma calha extremamente polida? Pronto. Terceira coisa, você vai pegar uma bolinha extremamente polida, uma esfera, e vai colocar nessa calha. O que vai acontecer? Essa bolinha vai ter um movimento uniforme. E ela vai ficar, se a minha calha ela tem um tamanho infinito, ela vai ficar eternamente nesse movimento infinito, nesse movimento uniforme, infinitamente. Isso é o quê? Porque,
O que explica isso? Inércia. Então, se um corpo ele está em movimento retilíneo uniforme, ele permanece em movimento retilíneo uniforme. Se ele está em repouso, ele permanece em repouso, desde que seja aplicada uma força para interromper esse estado de inércia, tá? Por que movimento retilíneo uniforme? Para que um corpo ele tenha movimento, para que ele tenha ação de uma força, e eu verifique essa ação, supondo, apliquei uma força sobre essa caneta e ela se deslocou. Ó, eu tenho que ter uma aceleração, porque se o movimento for uniforme, eu somar as forças vai ser igual a zero. Eu não tenho aceleração. Força é massa acelerada, que a gente vai ver. Então, por isso que inércia fala o seguinte, então, se o movimento ele é retilíneo uniforme, ou se o corpo está em estado de repouso, eu estou obedecendo qual lei? Inércia. E essa inércia só será quebrada se eu aplicar uma força. Então, é isso que eu estava dizendo. Se eu tenho o meu objeto ele está em repouso, se eu não aplicar uma força, ou ninguém aplicar uma força, ele vai ficar eternamente nesse estado. Ele só vai sair desse estado se aplicar uma força. E a mesma situação para movimento retilíneo uniforme, tá? Porque eu não tenho aceleração no movimento retilíneo uniforme. Para ter a ação da força, precisa de variação de velocidade. Variação de velocidade é o quê? A aceleração. Entendido, pessoal? Isso aqui você tem que entender, porque cobra muito. Lá tinha Ah, lá vai ser alguém assistindo, né? Mas acho que ninguém vai assistir negócio desse, não, mas deixa eu falar. No Enem de uns 2 anos atrás, foi do ano passado, ano retrasado. Tinha um capeta lá, gente. O capeta, o cruz credo, um barquinho. O exercício do capeta. Não é de Deus. Quem fez que não é de Deus? Ele estava com muita raiva no coração. Gente, era um exercício de análise de lei de Newton. Leis de Newton. Você tinha que analisar ação e reação. É um exercício extremamente difícil. Você pensa, até hoje, gente, eu olho e falo assim, não tem cabimento, é o capeta aquele exercício. Por isso que eu tô perguntando para vocês. Entendeu o que é inércia? Porque tem que entender. Os exercícios você tem que entender. Sim ou não? Sim. Tá, continuando. A segunda lei... isso aqui mandou você jogar no lixo. As coisas aí fica aí, ó. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. Dinâmica significa o quê? Movimento. Qualquer modificação sofrida pelo vetor velocidade de um corpo é devido sempre à ação de um ente físico denominado força. Porém, segundo a lei de Newton, olhem para cá. Segundo a lei de Newton, quando falar princípio fundamental da dinâmica do movimento, todos estão aí? Falta 5 minutos, já vou terminar. Força, ó, grandeza vetorial é massa acelerada. Ó, segundo a lei de Newton é isso aqui, gente, ó. Segundo a lei de Newton, força é massa acelerada. Então, se não tem aceleração no seu corpo, não tem mudança de velocidade, tem força? Não, a força é igual a zero. O somatório, ou melhor dizendo, o somatório das forças é igual a zero. Se eu não tenho aceleração, para que eu tenha a força, uma força resultante diferente de zero, para que eu tenha uma força... Gonzaga, você está me escutando? Estou, professora, totalmente. Para que eu tenha uma força resultante A sua imagem tá diferente focada de aqui zero. agora. Ó, cuidado com a dentadura, viu? Vai lá. Isso aqui vai ficar como uma piada interna, só da sala, professora. Ai. Gente, mas isso aconteceu de verdade. Na hora, todo mundo ficou constrangido, né? O que aconteceu, professora? Depois eu conto. Na hora que terminar aqui, eu conto. Daqui a O que pouquinho. aconteceu bom. que você acha, Júlia? Então, eu tenho
Se o somatório das forças é igual a zero, significa que a minha força resultante é igual a zero. Aqui, ó, eu tenho ação, eu tenho movimento? Não. Para que eu tenha uma força resultante diferente de zero, eu tenho que ter uma variação de velocidade, ou seja, eu tenho que ter a aceleração, tá? Massa acelerada é quem? Força. Massa acelerada é força. Massa acelerada é força. Massa acelerada é força. O que é força? Massa acelerada. O que é força, meu querido? Massa acelerada. Massa acelerada é força. Força, massa acelerada. Agora aqui, ó. Dentadura que é massa acelerada. Dentadura. Massa acelerada. Acelerou. A massa acelerou. Bora lá. Gostou, né? Essa daqui, princípio da ação e reação. Gente, olha, o que eu vejo, tem gente que vai ser filosófico, né? Aí ele fala assim, a toda ação tem uma reação. Se você faz o mal hoje, você vai receber o mal no futuro. Se você gosta de dentadura hoje, a dentadura vai te cuspir amanhã. Aí, não é? Vocês já escutaram isso? Aí fala, isso, Newton responde, é ação e reação. Mentira, balela. Mentira. Isso não é ação e reação. Isso pode ser outra coisa, menos física. Menos física. Ação e reação é o seguinte, ó. Vou aplicar uma força contra o meu quadro. Ó, apliquei uma força aqui. Nesse sentido, nessa direção, suponhamos que a minha força seja de 3 newtons. O quadro, gente, o quadro vai fazer a mesma força, mesmo módulo, mesma direção, porém sentido oposto. Tá? Por isso, aí tem, vamos supor, geralmente a pessoa fala assim, deu um tapa na cara de alguém. Pá! Ação e reação. Elas acontecem, gente, simultaneamente, por isso que é errado. Não tem que as pessoas falam assim, ah, porque no futuro a pessoa vai colher tal coisa, isso é ação e reação. Não é ação e reação. Ação e reação, ela acontece simultaneamente, ou seja, no mesmo tempo. Então, se eu dou um tapa em alguém, eu estou aplicando uma força. Pá, apliquei uma força. Fiz uma ação nesse sentido, nessa direção, com um módulo. O meu rosto vai reagir à ação dessa pessoa do tapa com o mesmo módulo, a mesma direção, porém em sentido oposto. E ação e reação, elas acontecem simultaneamente. Por que eu estou falando isso para vocês? A maioria dos livros não fala isso. E daí tem muita coisa errada, muito conceito errado, muita gente falando erroneamente a respeito de física. E se você vê alguém falando isso, balela, falando isso, pelo amor de Deus, corrija. Cheguei, finalizei aí. Falta a terceira lei de Newton para eu falar na próxima aula. Terceira lei de Newton tem muita coisa a se falar, tem vários conceitos, várias coisas. Daí eu termino a próxima aula, porque não vou ficar falando coisas só mais ou menos, e explicar mais ou menos não é comigo. A respeito da dentadura, não, é que... Deixa eu contar. Peraí, deixa eu parar de gravar. Aí eu conto. Aí não dá, né, gente? Interromper. Tchau, meus amigos. Suponhamos que eu dei... Tchau. Obrigada, né?